Paz de Deus, irmãos, paz e graça, shalom. Irmãos, Shabbat Shalom. Havia esquecido, não é? Eu tenho muitas pessoas que assistem o canal de diversas denominações. E fico feliz por você estar aqui, irmão. Deus que te abençoe. Agora, o assunto que me traz nesse momento é a respeito do capítulo 8 de João, do versículo 3 ao versículo 10, salvo erro, deixa eu verificar aqui, irmãos, eu não vou ler o capítulo, porém, vou passar um assunto aqui, muito importante, isso, 8 de João, versículo 3 ao versículo 10. Aqueles homens saduceus, fariseus, escribas e sumo sacerdote estavam numa festa que era determinada pela lei de Moisés, e o Senhor Jesus já havia sido como que expulso daquela festa, e ele estava do lado de fora, outro lugar ali próximo, e quando terminou toda a festa, logo havia sido preparado todas as coisas, aqueles homens saíram e entre eles começaram a rasurar, porque viram o Senhor Jesus e pensaram, como vamos pegar ele em alguma palavra? Um deles, por certo, teve um plano e foram buscar uma mulher em adultério. Estava em adultério. Jogaram aquela mulher perto do Senhor, assim como se fosse... Jogaram-a. Naquele momento, olharam para o Senhor e falaram, Senhor, esta mulher foi apanhada em ato de adultério, conforme a lei de Moisés, está escrito que ela, assim a tal, deve ser apedrejada. O Senhor olhou para a mulher. O que será que passou na sua mente, irmãos? O que será que o Senhor pensou naquele momento? Podemos dizer que é um mistério muito grande, porém, irmãos, o Senhor olhou para aquela mulher e disse para aqueles homens que estavam ali a acusando, quem dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra. E novamente o Senhor se abaixou e começou a escrever na terra. Fica duas perguntas. O que o Senhor, ao olhar para a mulher, pensou? Eu quero dizer que ele viu o arrependimento? Sim, pode ter visto isso. Vamos supor que seja, porque não sabemos o pensamento do Senhor. Aqueles homens, o Senhor sabia os pensamentos. E pela forma que o Senhor se manifestou ali, nós conseguimos entender que o pensamento deles era apenas pegar o Senhor em alguma palavra. Mas é difícil compreender as coisas espirituais. Porém, na comunhão a gente pode entender uma coisa, que ao Senhor Jesus começar a escrever na terra, e olhar para aqueles homens primeiro e disse, quem não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. De repente um foi saindo, outro foi saindo, e o Senhor continuou escrevendo, e cada um olhava para o Senhor, e foram saindo, um por um, até ficar só o Senhor e a mulher. Irmãos, o que adiantava o episcopado daqueles homens, o sacerdócio, vamos dizer assim, daquele sumo sacerdote que estava junto ali naquele templo de pedra? O que adiantava? O que adiantava o juízo daqueles outros príncipes da sinagoga perante o Rei da Glória que estava ali? O mesmo que outrora no monte de Sinai escreveu nas pedras as leis que deveriam ser obedecidas do Decálogo. Mas quando chegou, mesmo antes de chegar próximo, já ouviu barulho. No meio da tribo, Moisés ouviu barulho. Quando ele subiu, Deus falou com ele, escreveu. Quando ele desceu, ele ouviu um barulho diferente e viu o povo já se corrompendo na idolatria. E depois o Senhor, Moisés quebrou a pedra, enfim.
O Senhor depois deu a Moisés novamente a lei para que fosse transmitida ao povo. Porém, irmãos, aqueles que não haviam obedecido, vocês sabem muito bem o que aconteceu com eles. Mas ali já estava numa outra situação. O Senhor Jesus já tinha nascido, já havia... Então queriam pegá-lo na própria lei de Moisés. O dedo de Deus que havia escrito aquela lei. Deus não muda, Deus é imutável, mas Ele é grande em misericórdia e perdoador daqueles que buscam por ela. Com sinceridade no coração, se você está buscando alguma misericórdia de Deus, se o teu coração realmente é sincero, se você realmente está humilhando-se, você pode ter certeza que Deus está olhando e ouvindo o teu gemido da tua alma, e Ele sim pode dar a ti a mão para levantar-te e fazer-te caminhar novamente, não dentro de uma denominação de pedra, mas dentro do próprio sentimento de Cristo, para herdar a coroa eterna no reino da glória do Todo-Poderoso. Irmãos, o Senhor escrevia na terra, mas o que é escrito na terra pode se apagar com facilidade. Podemos ter várias conclusões a respeito daquilo que estava sendo escrito, porém não podemos ter certeza, porque eu nunca vi em lugar algum alguma prescrição ou alguém narrando o que o Senhor estava escrevendo na pedra. Mas uma coisa eu sei, seja o que for, falava de algo que poderia se apagar, falava de algo que poderia sim ser apagado, porque escrever na terra, vem o vento, vem a chuva, vem as intempéries da própria natureza e pode apagar. Mas então por que o Senhor escrevia na terra? Porque aqueles homens o acusavam, ou melhor, acusavam aquela mulher de um pecado. Mas por certo, Deus conhecendo os corações, estava vendo nela a humilhação. E começou a escrever, como se dizendo, será que estava narrando o pecado daqueles que estavam ali próximo? Por que não? Ou será que estava falando a respeito das coisas que estão aqui na terra e que vão terminar? Da lei que foi dada ao homem da terra e ele não cumpriu. Ele não foi capaz de cumpri-la, mas estava ali a pedra que os edificadores rejeitaram, que cumpriu toda a lei e os profetas, não anulou, não, ele cumpriu, glória a Deus. O Senhor levantou a cabeça e disse à mulher, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela disse, Senhor, foram todos embora. O Senhor olhou para ela e disse, então vá e não peques mais. Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Hoje nós podemos compreender que tudo que estava escrito na terra ao nosso respeito, sobre o pecado, sobre as transgressões que foram derramadas na terra, sobre o sangue de muitos inocentes, sobre as nossas próprias concupiscências terrenas, sobre nós que um dia voltaremos à terra, ao pó, podemos dizer que alguém mais forte, mais poderoso, divino e triunfante apagou tudo o que estava escrito e condenatório à alma daquele que crer nele. Se você crer em Jesus Cristo, tudo o que o diabo escreveu na terra para te destruir, o sangue de Jesus Cristo vai escrever uma nova história na tua vida,
para que você tenha o direito de herdar o galardão da vida eterna. Mas não vai escrever na terra, nem com tinta de uma caneta, mas vai escrever com o próprio sangue que ele derramou na cruz, que tem poder de perdoar qualquer tipo de pecado. Basta você acreditar. O sangue de Jesus Cristo, sim, tem poder. Guarda no teu coração, meu caro irmão, cara irmã, seja lá de qual denominação que seja. Lembre-te, o Senhor, Ele fez uma nova redação, criou uma nova aliança, a aliança do seu sangue, dando a sua vida em resgate de muitos. Espero que você se conforte e creia que poderoso é Deus para levantar a tua cabeça. Vá e não peques mais, diz a palavra. Vamos lutar contra o pecado. Se todavia tropeçou em alguma coisa, existe um advogado e libertador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o nosso advogado, como diz João numa das suas epístolas. Então, você que se acha capaz de julgar alguém e de condenar, julgue, mas com o juízo de análise. Esse juízo de análise você pode julgar. Você pode analisar, que também é um julgamento. Julgue o que eu estou pregando, analise. Isso não é pecado? A palavra de Deus diz, um pregue e os outros julguem. Mas não julgue o teu irmão segundo o que você ouviu ou o que você acha, porque nós não vamos entrar nos céus ou na cidade celestial por achismo, mas sim nós vamos herdar a glória de Deus, se assim for a vontade do Eterno Pai, se nós acreditamos mesmo que Ele escreveu com o seu sangue, que foi escrito na terra, Ele escreveu por um período transitório, mas o que está escrito a nosso respeito no céu, no lugar onde está o Eterno, não é transitório, é imutável, porque Deus não mudou e nunca mudará. Fique em paz. Não importa o que estava sendo escrito na terra, importa é que agora aquele mesmo que escreveu a tua libertação teve que vir à terra e derramar o seu sangue nela, mas ele também escreveu o teu nome no livro da vida. Você que ouvir este vídeo, irmãos, passe para frente, lembre do teu irmão que está machucado, ferido, e não deixe de dizer a paz do Senhor, a paz de Deus. Não deixe de lembrar que só Jesus Cristo tem o poder de apagar a condenação do homem e registrar a salvação, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a todos, graça e paz, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco para sempre. Amém e amém.